noite. Voltamos então para o segundo bloco do nosso programa Livres Ideias, hoje falando sobre o tema homofobia, né? Eu convido nesse bloco para debater comigo a advogada de formação em psicologia, Simone Murta. Bom, Simone, o Jean, ele adiantou, né, no primeiro bloco um dado que eu traria para você neste bloco, né? O que coloca o Brasil como número 1 na lista de países que assassinam pessoas LGBT, né? Bom, um outro dado curioso, né, seria de uma ONG chamada Transgender Europe, que coloca o Brasil como o país que mais mata transexuais no mundo, e um outro ranking, dessa vez de um site de pornografia chamado RedTube, que coloca o Brasil como o principal país que busca por pornografia transexual na web. Bom, colocamos aí então duas questões bastante, talvez, contraditórias, né? E aí, Freud explica? Sim, Freud, a psicanálise explicaria, sim. A questão da rejeição ao diferente e a atração ao diferente, que no caso seria o padrão da sexualidade diversa, né? Diversa quando a gente fala que não é anormal padrão homem e mulher. Então a gente fala diversidade sexual para se referir às outras formas de diversidade. E não existe só a homossexual, existem outras, muitas, várias, mas estamos tratando aqui de homofobia. O que é diferente atrai. Então, desperta a curiosidade, tanto é que vende, né, notícia envolvendo questões dessa área vão para parar em capa de jornal, então vende, desperta e mobiliza alguns mecanismos de rejeição a essa realidade. Então, se eu sou uma pessoa muito dentro da norma, muito correta, que sigo, que me pauto pelo modo normal de ser, vamos dizer assim, eu posso ter uma certa aversão e uma rejeição. E algumas pessoas manifestam isso de uma maneira exacerbada. Eles podem, por exemplo, assassinar um homossexual, pode espancar um rapaz na rua sem nunca tê-lo visto antes. Então, isso é uma questão em relação ao diferente, né? Então, isso sempre teve. A questão da homossexualidade sempre existiu em relação à espécie humana, existe em relação a outras espécies, sempre teve ao longo dos anos. O que muda é o contexto sociocultural da época. Então, em alguns momentos da história da humanidade, a gente vê que houve uma aceitação maior, inclusive uma idolatria dos homossexuais, dos travestis, né, das pessoas que se vestiam de maneira diferente. Na sociedade ocidental atual, isso é diferente e é rejeitado. Então, sempre vai ter, por exemplo, na Índia existem pessoas que são adoradas porque são travestis. Então, tem um papel diferente do nosso. Essa é uma questão cultural, tende a mudar. O Jean comentou aqui que a patologização da doença, como tentar fazer do homossexual, do travesti e do homossexual, do travesti e dos gays e das lésbicas como se fosse uma doença. A ciência, a psicologia especialmente, tem estudado, acompanhado esses casos há vários anos, desde que nasceu a história da ciência, tentando identificar por que as pessoas são diferentes. Então, tem explicação que vai para o lado genético. Existiria um gene herdado dos pais, da família, que aquela pessoa, quando na idade adulta, seria considerado, se transformaria num gay. A visão mais sociológica fala que o meio ambiente que aquela pessoa está envolvida é que vai dar aquela conotação. Hoje em dia ninguém sabe, ninguém tem uma resposta para isso. Por que eles são diferentes do normal, né, da média maior das pessoas na sociedade. E a tendência é despatologizar. Não é possível, desde a década de 1970, que o homossexualismo não é mais doença. Ainda hoje, travestis e transexuais são considerados doença pela Classificação Internacional de Doenças, mas a tendência é que nas próximas edições dessa classificação, que é o norte que se dá para os psiquiatras e para os psicólogos a nível internacional, tende a mudar. Então, eu, por exemplo, acho que é um absurdo travesti ser considerado uma doença, o travestismo ser considerado uma doença. Embora eu acho que em alguns casos, em algumas situações, pode ser considerado. O que é uma doença para a psicologia? Quando há um sofrimento envolvido. Então, a pessoa pode ser hétero, pode ser uma vida normal, pode ser pai de família, mas ele tem um sofrimento psíquico intenso. Então, é uma pessoa que tem uma patologia e deve ser cuidado.
Agora, uma pessoa pode ser homossexual, pode ser lésbica, pode ser até um transexual e não ter perda psíquica nenhuma. Então, Simone, você levantou aí a questão de que a homossexualidade é comum em outras espécies de animais, né? O biólogo evolucionista Richard Dawkins levanta pelo menos 1.400 espécies de animais onde o comportamento homossexual é observado, que varia de leões até cachorros, passando por uma série de outros animais. Eu penso que o debate muitas vezes se concentra na questão de que se é natural ou não é natural. Natural no sentido, está no seu código genético a inclinação à homossexualidade ou não está. A pergunta que eu gostaria de fazer aqui para você é, isso importa? não, de maneira alguma. Se a causa for detectada, por exemplo, um gene que leva à homossexualidade, esse gene só por si só ele não vai funcionar, ele não vai ser desencadeado e não vai gerar uma pessoa homossexual. Tem todo um contexto do meio. A pessoa tem que ter, além da relação fisiológica com o meio que ela vive, porque os genes o tempo todo da gente estão sendo bombardeado com informações, há o aspecto psíquico também. A pessoa pode se normatizar, vamos dizer assim, ser aquela vida certinha, correta, por uma questão racional. Fala assim, olha, eu não quero passar por um constrangimento, então eu vou ficar no armário o resto da minha vida. Mas e pode também, por uma questão psíquica, decidir que, eu acho mais interessante, eu convivo melhor com mulheres, então eu vou me relacionar afetiva e sexualmente com mulheres também. Então não tem como determinar se vai ser um fator só que vai definir aquela questão. Bom, e aí a gente entra num outro ponto que seria, estamos debatendo aqui talvez a cura gay, né, proposta por determinados setores da sociedade. O Drauzio Varela, né, ele diz o seguinte, se o seu vizinho se relaciona com alguém do mesmo sexo, né, se isso te incomoda, talvez seria você o que deveria procurar um psiquiatra. Né? Então, talvez a cura, na verdade, não seria para o homossexual em si, mas para aquele que se incomoda ou se sente ameaçado ou se sente, de alguma forma, incomodado com a relação alheia, sexual alheia, aquilo que a outra pessoa faz, né, com seu afeto, com a sua sexualidade. Não pode falar em cura gay, porque não é doença. O que se cura é doença, né? Como você vai curar um resfriado, você não cura uma gaysice, brincando assim. Na maioria das vezes, quem se incomoda tem alguma estrutura, algum fator na estrutura psíquica dela que remete a situações que podem levar a uma rejeição. Isso não tem como fazer uma avaliação a priori, não tem como generalizar. Tem gente que fala assim, aquele sujeito lá que bate em gay é um gay enrustido, que ele nunca teve... Eu estou usando o termo gay, mas não é de maneira pejorativa, porque é o termo comum, né, que a gente o tempo todo usa. Ele seria um gay que não teve coragem de se assumir. Não tem como fazer essa generalização. Em alguns casos pode, sim. A pessoa se sente tão ameaçada que ela prefere eliminar o outro do que se aderir à situação do outro. Então, essa possibilidade há. Não tem como generalizar. Agora, questão de cura gay não existe. Não, ninguém transforma ninguém. Não adianta colocar, tem clínicas, né? Clínicas para as pessoas gays. Não tem como. A pessoa se desenvolve a partir de si em relação com o meio. Não tem como uma pessoa de fora nos modificar. Agora, dessa relação de amor e ódio, que você tocou inicialmente, a gente teve um caso recente do massacre em Orlando, né, nos Estados Unidos, onde a versão mais aceita até o momento, né, seria de que o assassino fosse homossexual, né, e tivesse invadido a boate num sentimento, sei lá, de ódio, talvez por si mesmo. Como você vê? Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa pessoa, né, o assassino de lá, ele tinha uma origem islâmica, né? Uma origem, uma história de vida muito rígida. Então pode ter chegado num momento de conflito interno tão grande dele que ele não deu conta de lidar com o diferente. Tanto que tentou exterminar o diferente e acabou matando também. Quando chega nesse ponto, a pessoa que comete um ato desse, ela já está num nível de sofrimento psíquico tão grande, a pessoa, não as vítimas, né,
quem precisa de um tratamento é essa pessoa. A gente pode se sentir incomodado porque não é usual, não é comum a gente ver manifestações afetivas, de carinho homossexuais, como a gente vê de pessoas heterossexuais. Então, algumas pessoas se sentem incomodadas, sim. Algumas pessoas saem de perto, não gostam de ver, ou então, que pouca vergonha e tal. Mas isso é uma questão cultural, é porque hoje em dia está ficando mais claro. Há pouco tempo atrás, há décadas atrás, isso era uma questão absolutamente escondida. As pessoas evitavam e sofriam muito com isso. Então, a rejeição ou diferente. Isso demora muito para mudar. Isso demora muito para ser aceito socialmente. Na história, a gente observa padrões de comportamento por longos períodos, por séculos. Então, vai mudar? Vai. O começo é agora, com os movimentos iniciais, né? E uma coisa que a gente vê claramente é a necessidade do direito acompanhar a mudança do comportamento social. Eu estou falando isso por causa dos casamentos homossexuais, que até pouquíssimo tempo, até 2011, não tem nem 10 anos isso, não era possível, não era aceito. E aí então, você entrou no outro tópico aqui do debate, né, que seria a questão da nossa jurisprudência, né, dentro do Brasil. Nós somos um país considerado, do ponto de vista legal, um meio termo entre os países ultraconservadores em relação à homossexualidade e os países mais liberais, né? Bom, a nossa Constituição não vai prever o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na verdade, ela vai ser até clara no sentido de que o casamento civil é entre um homem e uma mulher. Porém, o STF concluiu recentemente, né, que não, os homossexuais também têm o direito, né, se eu não me engano, à união estável, certo? Não, sim, primeiro a união estável, depois o casamento. E depois o casamento civil, né? E aí, para alguns, especialmente alguns parlamentares, como o pastor Marcos Feliciano, ele vai argumentar de que o STF estaria passando por cima da Constituição. Como você enxerga? O direito não é estanque, o direito não se resume às leis. De fato, está na Constituição que o casamento homem e mulher, a expressão entre homem e mulher, mas o direito é dinâmico, então ele acompanha a demanda social. E isso, a construção jurisprudencial, normalmente encadeada pelo STF, faz essa mudança. Então, apesar de estar na lei, não significa que é ilegal, porque há jurisprudência do STF nesse sentido. Então, é uma evolução, sim, porque antes as pessoas tinham que ficar tentando fazer um contrato de união civil, fazer uns subterfúgios para ter reconhecido aquele direito de marido e mulher, independente do sexo de um ou de outro. Essas tendências a gente está vendo acontecer e é uma coisa, por exemplo, o poliamor, casamento entre mais de uma pessoa, isso em breve vai ser reconhecido, não tem como fugir. Então, o direito acompanha a sociedade. Entendo. Qual você acha que seria a próxima conquista, ou deveria ser a próxima conquista do direito dos homossexuais, do ponto de vista legal no Brasil? Talvez a adoção? A adoção já é possível, já é possível adotar uma criança e constar na certidão o nome de um pai ou duas mães, 2 pais e 2 mães. Isso já é possível hoje, já tem jurisprudência para isso. A adoção do nome social, até a OAB, que é uma instituição sempre muito formal, muito rígida, adota hoje o nome social dos transexuais, dos advogados transexuais. Está caminhando. Eu acho que o direito até que está caminhando rapidamente, acompanhando as transformações. A sociedade é que eu não sei se está. Ainda há uma rejeição em relação a isso. Inclusive há uma rejeição em termos da lei de homofobia, que tipificaria o crime de homofobia. Hoje em dia não há, na tipificação do crime de preconceito e discriminação, a referência direta aos homossexuais. Lá fala discriminação por raça, cor, origem, não tem. E eles querem mudar isso, há projeto de lei para isso, mas existem outras formas de se culpabilizar a pessoa que comete um ato homofóbico. Então, por uma agressão entre pessoas, é um crime tipificado no Código Penal. Existem outras formas de estar punindo essa pessoa, mas eu também acho que não demora e isso vai estar mudando também. Entendo. Muito obrigado, Simone. Bom, a gente encerra o nosso segundo bloco do programa Livres Ideias e no próximo bloco, terceiro bloco, a gente vai conversar aqui com o pastor Cadu, né, agora do ponto de vista da religião, sobre a homossexualidade e a homofobia. Obrigado.